Muito boa tarde. Nós estamos dando início à 6ª reunião da SEI, da Comissão Especial de Inquérito, instaurada para apurar aquele chamado caso do hacker. Quinta reunião? Desculpa, é que eu estou com um resumo aqui, eu achei que era o resumo da quinta, é o resumo da 4ª reunião, então. Este que você me passou, Vinícius. Sim. Então corrigindo, estamos na 5ª reunião da nossa comissão. Quero agradecer a presença do vereador Marcelo Afonso, do vereador Edson Miguel, do vereador Marcos de Souza e do vereador Luiz Eduardo Borgo, que está online conosco porque está ausente de Bauru. Quero dizer também que nós convocamos essa reunião meio em cima da hora, em virtude do fato de que, como os senhores se recordam, nós estávamos aguardando a chegada de informações e documentos que instruíssem a possibilidade do que ter o que fazer nesta 5ª reunião. E, de repente, nós fomos surpreendidos ontem com uma entrevista que foi ao ar por uma das rádios aqui de Bauru, com o Patrick, que está na Sérvia, passando uma série de dados e informações e dizendo que estava encaminhando a essa nossa SEI documentos que são do nosso interesse conhecer. Como segunda-feira é ponto facultativo, terça-feira é feriado, se nós não fizéssemos uma reunião hoje, nós íamos ficar com esse material até quarta-feira para ter o que fazer. Então, por isso, eu tomei a liberdade, mesmo em cima da hora, de pedir a presença dos senhores aqui, então estou justificando. Por conta exatamente disso, estou justificando também a ausência dos advogados que estão acompanhando os trabalhos da SEI, o doutor Marcos e a doutora Márcia, justificaram que, exatamente por terem sido avisados em cima da hora, os compromissos impediram que estivessem aqui. Então, feitas essas justificativas do porquê da reunião ter sido assim e da ausência desses dois vereadores, desses dois membros da nossa comissão aqui como convidados, eu vou atualizar os senhores em relação aos assuntos que nós tínhamos pendentes aqui, para que a gente tome novas deliberações. Aquele ofício que nós enviamos a Araçatuba, solicitando que fossem feitas diligências, não teve resposta até agora. Porém, todos nós tomamos conhecimento de que o juiz de direito de Araçatuba acabou acatando a proposta do delegado e do Ministério Público e promoveu o arquivamento dos autos do inquérito que lá estava em andamento. Então, nessa altura, temos que considerar prejudicado o nosso pedido de diligência, porque não tem mais onde fazer diligência, já que o inquérito está encerrado e está arquivado. Se nós entendemos de fazer diligências, e isso nós vamos deliberar, terá que ser feita por um esforço próprio aqui da nossa comissão. Quero também dar ciência aos senhores do ofício que encaminhamos ao secretário estadual de Segurança Pública, solicitando uma audiência a ele. Esse ofício foi feito em 19 de junho agora, e nós recebemos do gabinete do secretário uma informação de que o ofício havia sido lá recebido e que estava sendo autorizado que, num primeiro momento, nós nos reuníssemos com a assessoria parlamentar do senhor secretário e disponibilizando como agenda para isso o dia 30 de julho agora. Então, 30 de julho já temos um agendamento pré-feito para sermos recebidos, num primeiro momento, pelo senhor assessor parlamentar, senhor Clodoaldo Cordesco.
De qualquer modo, nós estamos, por outros meios, tentando antecipar essa audiência. Assim que tivermos alguma resposta, atualizaremos os senhores também. Enviamos um ofício... Uma questão de ordem. Pois não, claro. A parte que ficou assessor parlamentar e ficou meio confuso para mim, porque é talvez um assessor do secretário de segurança. Sim. Não assessor parlamentar, porque parlamentar parece que nós estamos tratando de algum deputado, algum membro do legislativo, tá só Bom, um pouco confuso essa parte. Preciso saber. Verifique, por exemplo, no e-mail que nós recebemos, se está em suas mãos, se há alguma referência, ou se fomos nós que interpretamos. 194. 193. Posso fazer a leitura? Ele deve fazer a leitura. Assessoria parlamentar. Gabinete secretário despachou um primeiro atendimento que seja realizado por assessoria. Sendo assim, peço a gentileza de verificar a possibilidade de agendarmos a audiência presidencial com o chefe desta assessoria parlamentar, senhor Clodoaldo Cordesco, dia 30/7, às 14h30. Eu confesso que eu fiquei em dúvida. De qualquer modo, como eu disse, nós estamos tentando antecipar esta reunião e, assim que tivermos alguma resposta, atualizaremos os senhores. Enviamos também um ofício à Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, em São Paulo, no dia 19 de junho. Até o momento, nós não recebemos resposta formal. Porém, nós temos aqui o protocolo de que esse documento foi recebido e está sendo lá tratado, mas não houve nenhuma resposta. Tentamos um contato telefônico, porém, também sem sucesso. O que nós temos, consequentemente, são as informações relativas ao protocolo. E agora nós estamos reiterando esse encaminhamento por meio de e-mail. Tá certo? Então, não temos ainda uma resposta formal da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Fizemos também ofício ao senhor Valmir Henrique Vitorelli Braga, para que ele nos informasse a disponibilidade para ser ouvido aqui na nossa comissão. Também, até o momento, apesar de termos encaminhado esse ofício, inclusive para o e-mail pessoal, fizemos também o encaminhamento via SEDEX com a R, não temos ainda resposta desse nosso ofício. Da mesma forma, fizemos ofício ao senhor Felipe Garcia Pimenta para verificar a disponibilidade para ser ouvido aqui na nossa SEI. Também, apesar de termos enviado ofício e também por e-mail, ele não houve uma resposta formal. Temos apenas a mensagem de que ele foi lido, mas não temos ainda a resposta àquilo que nós solicitamos no ofício. Por fim, fizemos um ofício ao juízo da 23ª Zona Eleitoral de Bauru, solicitando informações do usuário que teve acesso ao Divulga Cand. E o juízo nos informou, o juiz de direito titular aqui da vara da 23ª Zona, nos informou que esse sistema é gerenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral e sugeriu que nós fizéssemos a solicitação diretamente ao tribunal. Já estamos providenciando isso também por meio de ofício dirigido agora ao Tribunal Superior Eleitoral, nos mesmos termos. Essa era a atualização das providências que nós tínhamos aqui. Agora, como todos os senhores sabem... Senhor presidente... Pois não. Com a palavra, o vereador Borgo. Como eu disse, eu estou em viagem, eu estou na estrada, eu estou com medo de cair o sinal aqui. Eu posso fazer eu vou fazer um pedido só, requerimento só essa comissão. Eu tenho outros pedidos, mas eu vou deixar por um momento oportuno. Mas só tem um pedido que eu gostaria de fazer, que é em relação ao compartilhamento de provas. Se o senhor me der
essa oportunidade de já usar a palavra nesse momento? Estou concedendo. Pode falar. Muito obrigado, presidente. Então eu peço que Vossa Excelência oficie o juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. E peço compartilhamento, peço acesso aos autos número 15.0meia.197-29.26.0032. Esse processo ele está extinto, estava sob segredo de justiça, mas esse processo que está pensado, posso mandar pelo WhatsApp ou através da minha assessoria os dados aqui que eu acabei de citar, mas esse processo está pensado ao processo número 15.03668-37, 2022, 826-0032. Então eu peço, é o único requerimento que eu faço nesse momento, exatamente e peço para que coloque em votação para que a gente tenha acesso a esses autos. Por gentileza, repita apenas o seu requerimento. O senhor está solicitando exatamente o quê? O acesso a esses autos é onde constam para que nós oficiemos os extratos bancários das movimentações de CDB para o hacker Patrick. Para que nós oficiemos a quem, vereador? O seu requerimento deve ser no sentido de que a comissão oficie a alguém para saber determinada coisa. Exatamente o quê? A quem e o quê? O senhor pode repetir? Cortou o acesso? Não, é apenas para que o senhor diga o que exatamente nós devemos requerer e a quem. Para quem nós vamos dirigir esse pedido? Da mesma forma como foi feito com o juízo de Araçatuba, onde Vossa Excelência pediu acesso ao inquérito, sim, e nós tivemos a senha, tá? Eu peço também nesses autos para que oficie o juízo, para que tenhamos acesso também a esse processo. O juízo de Araçatuba. É isso? Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiros, Bens e Valores da Capital. Em São Paulo. Então, está no Foro Central Criminal da Barra Funda. Perfeito. Então, agora ficou claro. Agora não tenha dúvida nenhuma. Bom, eu quero comunicar aos senhores o seguinte. Essa presidência não vai indeferir nenhum requerimento que nenhum dos senhores fizer. Todos os requerimentos que os senhores fizerem, essa presidência vai deferir. Portanto, eu já estou deferindo esse requerimento. Está certo? Então, fica informado aos senhores. Eu agradeço, doutor. Era o que eu tinha para requerer. Eu estou num lugar, eu estou indo viajar para Camboriú. Estou num lugar muito ruim o sinal. Está bem. Nós agradecemos. Então, fica claro, definido aqui, que os senhores têm todo o direito de requerer o que bem entenderem e essa presidência não vai colocar nenhum impedimento a que qualquer requerimento seja acolhido aqui nessa comissão. Está certo? Não cabe a nós tomarmos esse tipo de decisão. Tudo bem? Ficou claro? Só acho que a gente começou as reuniões sempre consultando a bancada. Acho que seria importante que a gente seguisse a mesma linha, doutor Segalo. Então, mas veja bem, se nós começarmos a indeferir requerimentos feitos individualmente, nós estamos abrindo mão de saber coisas que nós precisamos saber. Então, na minha maneira de entender, feito um requerimento, ele deve ser deferido para que seja cumprido aquilo que está sendo requisitado. Isso é de interesse de todos nós, senão nós vamos começar a ocultar. Até porque, presidente, da outra vez abriu esse precedente onde foi feito o requerimento para acesso dos autos, essa comissão entendeu como válido o procedimento. Então, com o mesmo precedente do caso anterior, eu só estou pedindo o acesso a outro processo. Nós já tivemos acesso a um tipo de processo, e eu tenho certeza que nenhum dos vereadores vai querer impedir uma investigação, até porque poderia até trazer consequências não só políticas, mas como, no meu entendimento, com devido respeito, até criminais, caso tentássemos impedir uma investigação. Então, de acordo com o precedente que nós tivemos lá, quando Vossa Excelência encaminhou o ofício ao juízo de Araçatuba, eu peço também que encaminhe ao juízo
conforme os dados que eu passei para Vossa Excelência, mas já estando deferido, eu agradeço a atenção, presidente. Na verdade, nós não estamos analisando o mérito do pedido, estamos analisando a forma. Então, o que eu estou tentando dizer, vereador Marcos, é que qualquer atitude nossa de obstaculizar qualquer tipo de procedimento vai parecer que esta comissão está ocultando coisas. E não me parece nem um pouquinho razoável que isso seja feito. Por isso, eu entendo que nós devemos deferir qualquer tipo de pedido que vier e depois, o que for feito, isso sim, aí nós deliberamos em cima daquilo que ficarmos sabendo. Doutor Segala, acho que até por isso que é oportuno ouvir os membros, porque eu tenho certeza que não há objeção de nenhum membro aqui. Eu acho que é importante os membros deixarem claro que não tem nenhuma dificuldade de solicitações. Da minha parte, se o senhor consultar, eu vou falar que não vejo nenhum problema nessa solicitação do vereador Borgo, é só isso. Então, atendendo ao seu pedido, consulto o vereador Edson se tem alguma objeção a que nós venhamos a deferir esse tipo de pedido. Boa tarde, doutor Segala, boa tarde a todos. Olha, doutor, não vejo nenhum problema ou indeferimento a esse pedido, até porque a SEI é justamente para isso, para que possamos saber, entender e fazer o que é correto. É essa também a nossa função. Então, deferido. Era isso que eu esperava. Vereador Marcelo? Nós estamos numa comissão aqui. Então, essa pergunta, para mim, não precisava nem ter. Isso não serve para nada. Então, para mim, sem problemas. Ótimo. Muito bem. Bom, o vereador Borgo, então, acho que deixou a nossa reunião, porque ele já estava alegando que estava com dificuldade. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte. Essa reunião foi convocada exatamente em função do fato de que é público e notório que houve uma entrevista do senhor Patrick, que se encontra na Sérvia, e que, ao vivo, ontem se apresentou a um repórter de rádio aqui em Bauru, a um jornalista, e passou uma série de informações. Entre essas informações, ele diz estar com documentos que ele, inclusive, exibiu. Creio eu que os senhores também assistiram a essa entrevista. Mas nós não recebemos documento nenhum. Então, nós pudemos solicitar a ele, ele entrou em contato conosco, de que esses documentos viessem até nós. Estamos informados que ele disse que ele estava com dificuldades de fazer isso naquele momento, em virtude do fato dele estar com compromissos com a justiça lá da Sérvia, mas que segunda-feira esses documentos chegariam às nossas mãos. Então, na verdade, sem documentos não há o que fazer. Nós não vamos trabalhar com informações de terceiro, não tem sentido. Nós precisamos de que haja fatos formais, não é? Então, eu, de qualquer maneira, entendo que nós devemos anexar aos autos a entrevista que foi feita e incluindo, eu acho que é um direito, porque a senhora prefeita foi citada na entrevista e, posteriormente, hoje ela foi entrevistada, e então ela também teve o direito de resposta, e ela usou. E eu penso que a gente devesse juntar aos autos as duas coisas, a entrevista que foi feita com o senhor Patrick e a entrevista que foi feita com a senhora prefeita. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Acho importante, doutor Segala, acho que tanto as duas entrevistas, entendo que são documentos, né? São as pessoas que fizeram suas falas, têm as suas responsabilidades. Então, eu acredito que isso deve ser, sim, apensado ao nosso processo e, obviamente, que a gente vai estar analisando todas as situações, aí, os prós e os contras. Vereador Edson. Como eu informei ao senhor, né, doutor, logo antes de estarmos ao vivo, antes de estar sendo gravado, eu ouvi a entrevista de ontem e é bom saber se esses documentos são reais, se não são, então é interessante. Muito bem. Vereador Marcelo? Sem problema, presidente. Muito obrigado. Bom, então, a informação é que isso deverá chegar até nós
na segunda-feira. Nesse exato momento, portanto, não temos nada a fazer. Algumas providências poderão ser tomadas e deverão ser tomadas tão logo esses documentos cheguem às nossas mãos. Mas não dá para requerer por antecipação que se faça isso ou que se faça aquilo com uma notícia que é uma notícia de uma entrevista. Quer dizer, não tem oficialidade nenhuma. Então, chegando o documento aqui, nós vamos deliberar sobre providências que nós devamos tomar. Muito bem, eu penso que serão essas informações que a gente devesse trazer para os senhores na reunião de hoje. Como eu disse, não temos ainda exatamente o que fazer enquanto essas coisas não chegarem nas nossas mãos. Gostaria de saber se os senhores têm algum requerimento a formular. O vereador Borgo já fez um requerimento que nós deferimos, não é? Com a concordância dos senhores também. E os senhores têm algum requerimento para ser formulado? Eu acho que mais a questão do vereador Borgo, que ele tinha uma solicitação que não queria que fosse tratado de forma pública. De repente, na quarta-feira, nós temos sessão. Na hora do intervalo, a gente pode sentar ali na sala de vereadores e ele fazer a solicitação que ele quiser ir para a gente, e a gente avalia se traz depois para uma reunião pública ou não. Concordo Obrigado, perfeitamente. Vereador Edson? Por enquanto, ainda nenhuma não, mas podemos conversar, então, com o Borgo para saber como vamos proceder sobre este outro requerimento. Certo. Os senhores querem deixar uma reunião convocada para quarta-feira? Muito embora é só uma promessa de que na quarta-feira nós temos sessão, né? Nós podemos conversar e aí deliberamos se faremos uma reunião em seguida. Pode ser assim? Pode ser assim, vereador Marcelo? Pode ser. Então está ótimo. Combinado. Então, na sessão da Câmara da quarta-feira, com a presença dos vereadores aqui, nós deliberaremos sobre a convocação de uma próxima reunião. Nada mais havendo a tratar nesta reunião, eu vou dá-la por encerrada às 14h53, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado.